Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje nós vamos falar sobre um assunto que atinge milhões de pessoas diariamente. Somado assim, vamos dizer que são vários num pacote só, porque vivemos um mundo tão louco que a gente acaba convivendo tão normal com o estresse, com os traumas de infância, com o síndrome de pânico, com a depressão. Temas que fazem parte da realidade de muitas famílias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e merecem ser discutidos com muita profundidade, responsabilidade e principalmente respeito, porque assim a gente cria aquela esperança de que as coisas podem mudar, sendo feitas com acompanhamento correto e um entendimento correto. A gente já teve outros convidados aqui, onde a gente sempre terminou dizendo uma palavra que é muito forte, mas muito significativa. Tudo isso se envolve atrás de uma palavra chamada empatia. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Para essa conversa especial, a gente recebe um profissional que atua há mais de 2 décadas, cuidando da saúde física, mental e emocional das pessoas. Porque isso acontece muito, às vezes a gente acha que é só a cabeça, mas o corpo paga por isso. E é com grande satisfação que hoje o Bem Temperado recebe o psicanalista, terapeuta Newton Santos. Newton, bem-vindo ao Bem Temperado Podcast. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. E estou à disposição. Eu vou apresentar o convidado, Newton Santos, natural de Simão Dias, aqui de Sergipe, é psicanalista, naturopata, terapeuta quântico, vamos entender o que é isso, escritor, autor de 3 livros de autoajuda, mais um sergipano escritor, que a gente tem que dar valor aos nossos escritores, à nossa literatura. E além disso, ele é criador de workshops terapêuticos, que ajudou já milhares de pessoas em seus processos de transformação. É uma coisa que a gente não tem visto muito em Sergipe, graças a ele a gente começa a ter acesso a isso, porque as empresas têm buscado muito esse tipo de workshop para trabalhar dentro do seu ambiente de trabalho uma condição melhor. E agora que a gente tem NR1, que entrou em vigor no último dia 26 de maio, e a gente vai falar um pouco também sobre isso, e envolve, então, os workshops não só para empresas, mas quando você tiver a oportunidade de participar de um, vamos chamar que assim, é uma terapia coletiva, fica bem interessante. Doutor, para a gente abrir o nosso papo, eu apto de chamar doutor. Pode chamar de Newton mesmo. Newton. A gente sempre faz uma pergunta para quebrar o clima, e eu pergunto o seguinte, para uma pessoa que trabalha com a mente, com as emoções, com a energia, me diga a verdade, quem é mais difícil de equilibrar, um paciente ou o grupo de WhatsApp da família? O grupo de WhatsApp. É mais tranquilo. Né? Doutor, a gente queria entender um pouco, começando pelo corpo. É impressionante quanto as pessoas reclamam que estão cansadas, que têm dores e não sabem. Acham que eu peguei mau jeito de uma coisa, acordei mal e acha que foi o travesseiro, Sim. que foi o jeito. Como é que isso acontece quando o organismo começa a comandar esse estresse que o corpo está sofrendo? Essa pergunta é interessante, Marcos, porque assim, olha, já dentro da psicanálise, vamos entrar logo no contexto todo, existe uma máxima que diz assim: uma dor não falada se transforma em comportamento. Isso é muito profundo. Tudo na vida que você guardou lá dentro, não tem jeito, vai estourar no corpo. E na vida também. Então, o psicossoma da pessoa, a área da psicossomática, vai responder totalmente no corpo. Não existe coincidências no corpo. Tudo vem de dentro. Tanto coisas ruins como coisas boas. Uhum. Sai assim. Então, quando você junta a naturopatia, a psicanálise e a terapia quântica, você forma um tratamento completo para a pessoa, que você consegue tratar de tudo. Mas todos os sintomas que a pessoa sente, por exemplo, pode ser dor na coluna, dor no ombro, enxaqueca, tudo é 100% tem uma causa emocional. 100% emocional. Antigamente, a ciência dizia que era 80%, 85%, mas não.
Quando a gente estuda a física quântica e a psicologia da saúde, a metafísica também, a gente tem a certeza que é 100% das emoções. E começa com um só pensamento. Para você criar uma doença no seu corpo, basta um só pensamento, você acaba de criar e o corpo vai produzindo. Eu citei rapidamente que a gente teve agora o início das operações da NR1, Sim. que as empresas terão que criar programas para tratamento, para a boa qualidade psíquica dos seus colaboradores. E puxando no que você disse, o ambiente em si, tanto pode ser profissional, familiar, social, mundo. A gente consegue hoje mensurar que boa parte do que o SUS carrega, os ambulatórios, as clínicas, vem de um momento muito carregado psíquico que a gente tem vivido? Totalmente. Por incrível que pareça, eu já observei isso nas pesquisas que eu faço, muitos funcionários estão trabalhando com burnout, só que ficam calados e ninguém percebe, e os patrões não percebem isso. E adoecem, e às vezes o patrão acha que é corpo mole, algo assim, mas não, é uma carga emocional. O burnout é um estresse crônico que já vira uma doença interna que a pessoa não sabe o que é. Então, junto com isso, existem as falhas no trabalho. Então, as empresas poderiam ter muito mais lucro se cuidassem melhor da saúde mental e emocional dos funcionários, porque é um corpo ali. A gente pode associar que a gente ouve muito, os hormônios naturais do organismo são as melhores armas, endorfina, sim, oxitocina, são realmente eficazes para que a gente não chegue a esse ponto. Mas para que o corpo produza, para que o cérebro produza endorfina, oxitocina, serotonina, até mesmo dopamina para poder trabalhar, é preciso uma coisa: a pessoa marcar presença dentro de si. É preciso que a pessoa tenha autoconhecimento, saber quem ela é, o que ela pode fazer, até onde ela pode chegar. E o que ela é também. Isso faz toda a diferença. Então, eu costumo dizer também que um dos principais motivos do sofrimento humano, de qualquer forma, é a auto-ignorância. O sofrimento vem da ignorância. Pode ser aquele, eu acho que eu não sou capaz, Sim. Eu sou inútil, eu não sou inteligente o suficiente, tem disso. Tudo isso. E fora isso, tem uma força inconsciente dentro da pessoa que fecha os caminhos dela. Não é coisa mística, não. Isso é o campo energético da pessoa. Como, por exemplo, digamos que, vou usar você como exemplo. Quando a sua mãe estava grávida de você, eu até coloquei isso lá no meu livro, no primeiro livro eu coloquei isso. Quando sua mãe estava grávida de você, é só um exemplo, não vai comprar essa ideia, não. Aí digamos que sua mãe e seu pai estavam namorando e naquela época, devido à rigidez da tradição, a moça só poderia ter filhos, então ter relações depois de se casar, né? E de repente a sua mãe apareceu grávida. Só no fato de ela tomar o choque que está grávida de você e que na cabeça dela já passa um monte de coisa. E agora como será a minha vida? E meu pai... Quebrou uma regra. Quebrei uma regra. Meu pai vai me bater, minha mãe, eu vou ser expulsa de casa, isso e aquilo. Instantaneamente, imediatamente, tudo que a sua mãe sentiu, pensou, foi direto para o feto, para você. Todos aqueles hormônios. Tudo. E é um programa rodando aí dentro. Um programa mental, como se fosse um chip, assim, uma CPU dentro de você, rolando esse programa de autorrejeição. Não é que a sua mãe é culpada, nem seu pai é culpado, não. É só uma ideia comprada. Porque, ao contrário de muita gente pensa, o feto, o feto não é só um feto, não. Ali existe um ser humano que naquele momento ele está sentindo tudo, pensando tudo.
Só que depois do parto é que tudo é armazenado no HD. Ela vai reaprender muita coisa, mas está tudo ali guardado. Isso é muito profundo. E aí a vida da pessoa termina não dando certo aqui, não dá certo ali, e ela adoece, então tem síndrome do pânico, depressão, e não é nada, ninguém descobre. Quando vai olhar, existe um trauma intrauterino. Muitos são assim, né? A maioria. Quando o pessoal chega lá no consultório, que eu vou investigar a vida dela. Tem um fato ali. E ela nem sabe, eu nem sabia disso. Doutor, a gente fala muito de ter algo comum quanto um açúcar para o café. Tá. O estresse. E dizem que existe um estresse saudável, não só o prejudicial. Isso é verdade? É verdade. O que seria um estresse saudável? O estresse saudável é o estresse que você precisa ter ele para poder sobreviver, para poder sair de um perigo. Até mesmo para ter uma certa força para prosperar. É o que eu chamo de a raiva boa. Aí tem gente que fica reprimido. Não, mas eu não posso sentir raiva de jeito nenhum. Não, tem que guardar a raiva para mim. Aí pronto, tá por fora. Eu vou dizer com todas as palavras. Se você parar de ter raiva, a sua vida trava. Fica tudo bom, eu fico bonzinho o tempo todo. Aí você vai virar uma ovelha para um abate. Essa raiva é boa. Essa raiva é o seu chi. O seu chi é o quê? É a sua força de vida. É a força que você precisa para prosperar, para não deixar que ninguém domine você. É o seu leão interior. Seu leão interno. O desafio que a gente é jogado para descobrir uma saída, vamos dizer assim. Isso, por exemplo, se alguém chegar para você ou falar mal de você, algo assim parecido, ou tentar algo contra você, você precisa dessa raiva, esse poder, porque eu tô falando de uma raiva conjugada com a autoestima. Essa raiva boa com a autoestima é o que dá poder para você prosperar. Agora, uma coisa extremamente prejudicial é a mágoa. É a mágoa, é o orgulho ferido. Tudo. Agora, quando você tem mágoa, orgulho ferido, e vira um estresse crônico, aí serve como um espiral descendente para você e para sua vida. Você adoece. O senhor falou uma coisa que eu acho bem interessante, é o famoso guardar para si. Guardar para si. De que forma ele é tão prejudicial assim? Porque você suprime emoções, você suprime opiniões, porque não quer confrontar ninguém, assim, magoar. Guardar para si é o maior erro que a pessoa pode cometer na vida. Guardar para si é realmente tomar veneno o dia todo. É semelhante a você enrolar uma mó no pescoço, que é uma pedra no pescoço, e se lançar no mar. Fica tudo guardado lá no oceano do seu inconsciente. Aí pode aparecer câncer. Câncer emocional. Aí acaba criando distúrbio. Né? Por exemplo, olha, eu também já pesquisei de várias formas e ao longo dos anos eu venho percebendo. Algumas mulheres que chegam lá no consultório, muitas vezes com câncer de útero, então câncer de mama, ou câncer no fígado, algo assim parecido, ou nódulos e tumores. Aí quando eu vou investigar a vida da pessoa, 1 ano antes, ela passou por uma traição. Entendi. Mulheres que já foram traídas pelo marido, por exemplo, na hora que ela descobre a traição, quebra algo lá dentro dela. Há uma ruptura, é como se a alma dela fosse embora junto com aquela traição. Ela passa a nem saber mais quem ela é. Por causa da dor da perda. Ela passa a viver em luto vivo. Ela viva o luto de si mesmo. Não sei se tem a ver com o fato de não guardar para si. Um cara que eu gosto muito, chamado Joel J, ele fala que a palavra mais difícil, mas ao mesmo tempo mais fácil de se falar é o não. A questão é em que momento você vai usar ela. E o não abre portas, como também
fecha portas. Fechamento. Seria o não guardar para si também, né? Sim. O não é uma proteção total. O não é um dos seus maiores poderes que você tem. Que é óbvio, toda vez que você diz não para uma pessoa sem você querer, você está se auto-anulando, se auto-abandonando, você está dizendo não para você o tempo inteiro. Tem... A gente fala muito do estresse, né? O estresse, eu ando estressado, que... Eu vejo às vezes que quando a gente olha de fora o dia a dia de uma pessoa que fica reclamando de estresse, você olha e fala assim, cara, ela só é desorganizada. Não é que é estressante, ela é desorganizada, mas isso ficou tanto na cabeça dela que ela já acorda porque ela não tem uma agenda, uma rotina, né? E aí nessa aí já é uma porta para que você comece a criar falhas de atenção, de organização, de desempenho, de produtividade? Total, isso já vem do inconsciente da pessoa. Já vem e de muitos anos, porque a pessoa não percebe. O seu exterior, Marcos, olha, o seu corpo, a sua roupa, seu carro, a sua casa, é a cópia perfeita do que tem na sua mente. Isso eu não sabia. Então, quando eu vejo uma pessoa desorganizada, é porque a mente dela é totalmente desorganizada. A mente dela está daquele mesmo jeitinho. E tem muito mais coisa lá, mais profunda ainda, lá no inconsciente dela. O hábito da pessoa entrega exatamente o que ela... Os pequenos movimentos entregam realmente o que ela é, né? Exato. É claro que às vezes acontecem coisas na vida da pessoa que desorganiza, mas ela já sabe, ela é organizada, ela de imediato já vai... Isso resolve. É tratável, né? É controlável. Né? Agora, a vida inteira, assim, tem algo errado. Vou entrar num tema que eu sei que mexe com muita gente que vai assistir essa entrevista, porque realmente existe, e eu acho que aqui a gente vai poder abrir, ligar aquela luzinha vermelha de alerta, que o que realmente caracteriza um trauma emocional que acontece na infância que vai refletir naquele adulto. Não vou falar assim de um ato em si, mas o que caracteriza o trauma em si? Uma situação, um ambiente que vai refletir no adulto. Todo trauma é uma dor. Uma dor não é só uma coisa que você sente, uma dor é uma coisa sólida. Então toda dor se transforma em um trauma. É inconsciente, a pessoa não percebe. Sentiu aquela dor e não tratou aquela dor, e nem falou com ninguém e guardou para si, já está um trauma instalado. A gente tem, não sei se isso é um tema muito polêmico para a gente trabalhar aqui, muitos adultos têm comportamentos na vida adulta por uma semente lá da infância. Sim. Na sua visão de psicanalista, quando tem um adulto ali, esse trauma ele consegue ser colocado numa caixa e vamos encerrar esse aqui e criar uma nova perspectiva para você? Sim, consegue. Porque tem gente que acha que não vai recuperar nunca isso. Não, mas consegue. Totalmente. É porque a pessoa que está adulta, ela não tem consciência que tem uma criança vivendo ali dentro, comandando ela. Ela tem que encerrar ela. Porque, por exemplo, se houve um trauma na infância, a pessoa acha que aquela criança que ele foi não existe mais. Mas existe sim. A criança existe. Eu falo no sentido de informação. Existe em forma de energia, em forma de informação, em forma de memória, em forma de programa. Ele está sendo comandado por aquela criança dentro dele. Entendo. Só que ele não sabe disso. Quem está de fora que percebe, quem entende. Essa criança seria, vamos dizer assim, ela impede que aquele adulto prospere. Total. Que às vezes ela tem um bloqueio, mas esse bloqueio impede uma habilidade que ela tenha, uma questão de socializar. Um adulto que não socializa vem de uma criança e não socializava, né?
Exatamente. Quando você vê um adulto que não sabe resolver problemas, que não sabe prosperar, que não sabe... Não entende o não. Não tem criatividade, não aceita o não, e que faz drama, faz birra e tal, tudo mais, é um adulto trabalhando ou vivendo um ego fraco e doentio, baseado na criança que ele ainda é. Um adulto infantilizado. É, infantilizado. Newton, eu lembro de uma situação que eu já ouvi, que assim, mulheres principalmente, que felizmente passaram por alguma situação na infância, que ela cria um bloqueio, principalmente com o sexo oposto, Sim. o homem, por causa de uma situação lá atrás. A que ponto hoje a gente consegue ver dentro da psicanálise o caminho de saída para que a gente possa libertar esse adulto Certo. desse ponto? Como é que a gente consegue ver isso? Através da reprogramação mental e emocional. Como funciona? Bom, eu faço isso através das meus métodos lá no consultório, terapia quântica. Mas a base é apresentar a adulta de hoje para ela. Ou seja, pegar a mulher que sofreu... Ela se vê. Pega a mulher que sofreu trauma, pegar e colocar ela dentro dela. Porque se ela está sentindo aquela dor emocional de um abuso, algo assim parecido, ela está vivendo aquilo ali o tempo inteiro, porque o passado, presente e futuro está tudo dentro de um contexto. O passado não acabou. Ele vai virar uma referência. Não acabou. E literalmente nós estamos vivendo um passado, nesse exato momento. Entendi. Quanticamente falando, e porque quando você vai analisar o contexto da física quântica, até mesmo da neurociência mesmo, o tempo não existe, só existe o tempo aqui na Terra. Porque o tempo é para nós termos uma referência de tudo. Mas passado, presente e futuro, está tudo dentro de um contexto. Entendi. Pais e educadores, como eles podem contribuir numa infância emocionalmente saudável? Porque a gente tem hoje a gente tem muita preocupação de ter um pouco de rigor. Eu falo assim, a geração X tinha aquele rigor da educação, mas para o momento atual, a minha educação dos anos 80 não vai funcionar. Essa pergunta é fantástica, porque, olha, para um pai que está pensando em ter filhos, ou está tendo o primeiro, se ele escutar isso aqui agora, ele vai dar um futuro melhor para seu filho e vai transformar seu filho num adulto capaz. E não a cópia dele. Que o problema dos pais é colocar na cabeça que o filho tem que ser a cópia do pai ou a filha tem que ser a cópia da mãe. Aí acabou de ferrar com a vida do filho. Não sabia assim. A gente tem que adaptar a nossa educação para um momento que vivemos, mas não trazer aquela... Porque cada adulto traz uma carga negativa emocional impressionante. Olha, você, por exemplo, você tem 50% do seu pai, 50% da sua mãe, em tudo, até no DNA, em tudo. Então, toda a carga emocional do seu pai e dos ancestrais do seu pai está aí em você, no seu DNA. E da sua mãe, a mesma coisa. Então, para que você livre o seu filho dessas cargas emocionais, até mesmo contratos de escassez, de doença e do sofrimento, é preciso entender o seguinte: o seu filho, eu vou falar para o seu filho ou sua filha, o seu filho, ele nasceu para ele, o seu filho pertence a ele, a missão do seu filho é fazer ele dar certo. Eu não vou me realizar no meu filho. De jeito nenhum. E com você é a mesma coisa. Então, quando você orienta seu filho para que ele seja ele mesmo, ele veio aqui para ser ele, para viver a experiência dele e não para seguir um programa dos outros. Vai
estudar na mesma escola que eu estudei, vai trabalhar na mesma idade que eu trabalhei, vai fazer a mesma profissão que eu tive. Isso que é o erro. Até mesmo sofrer a mesma coisa que você sofreu. São mundos diferentes, são pessoas diferentes, épocas diferentes. Total. Por isso que eu digo que a causa do sofrimento é a ignorância. Eu não falo no sentido de ignorância no termo pejorativo, mas sim numa questão de falta de lucidez. Uhum. Newton, uma outra coisa que é muito comum hoje, e eu conheço uma pessoa que tem isso, e eu já vi, presenciei e me assustei, porque você nunca está preparado. Eu digo assim, na infância eu tinha um amigo que tinha epilepsia. Depois que eu vi a primeira crise, eu já me acostumei, vamos dizer assim, e já até aprendi como me comportar até para ajudá-lo. Mas eu já presenciei um ataque, eu vou chamar assim de ataque, do que a gente chama hoje de síndrome do pânico. E eu tive a impressão, por favor, viu? Se você assistir. Eu tive a impressão que era muito mais uma questão de comportamento do que realmente um trauma, porque foi uma situação tão boba que ela entrou num estado físico, literalmente ela fechou os dedos, se trancou e não conseguia sair do lugar. Por uma coisa que a gente demorou um pouco para entender, mas ela não sabia nem explicar o que era. Ela disse, não, só não gosto dessa situação, isso me bloqueia. Como é que surge isso? Porque eu não consegui, até hoje, foi a única vez só, eu não consegui entender, até para ajudar. Para acalmar, para tirar dali, porque ela não conseguia se mexer. E foi do nada. E hoje é uma coisa que a gente ouve muito, síndrome do pânico. Vamos tirar primeiro o que é e como ela reage. Assim. A síndrome do pânico também é a mesma coisa. É um programa que a pessoa está seguindo. É uma ilusão que a mente externa dá um comando para a mente interna, para o inconsciente, dizendo que existe um perigo total, que ela está correndo risco de morte e que algo vai acontecer. E isso foi no ambiente de trabalho. Foi só uma designação de um serviço para ser feito. Os gatilhos. Então tudo vem de uma dor. Tudo é dor. Tudo que é negativo é dor. Existe também a dor positiva também, como as pessoas falam. Mas a síndrome do pânico, depressão, ansiedade, vem de uma dor guardada que a pessoa nunca falou e nunca tratou. E aquilo ali vai germinando no inconsciente e vai dominando a pessoa. Só que existe um ponto importante nisso. A síndrome do pânico, isso é uma chave agora que eu vou passar, se o pessoal de casa gravar isso, se anotar, é interessante. A síndrome do pânico, ela vem pela falta de identidade. Da própria pessoa? Da própria pessoa. A capacidade. É uma total ausência de si mesmo. Ela está se confundindo com a própria mente. Ela está se confundindo com a síndrome do pânico. Porque quando você vai olhar mais profundo, pela neurociência, pela psicanálise, pela terapia quântica, a pessoa, vou falar a você não é os seus pensamentos de jeito nenhum, você não é isso que você está vivendo. É um momento só, né? Todos nós aqui estamos, não somos, nós estamos. Então, se a pessoa acha que tem a síndrome do pânico, ela não tem a síndrome do pânico, ela está com a síndrome do pânico, mas isso pode ser resolvido colocando ela dentro de si. Quando eu coloco a pessoa dentro de si, é quando eu trabalho a parte central aqui no timo e na reprogramação mental, que na hora mesmo a pessoa sente saindo um peso, aquela dor emocional. Não tem a ver o fato, nesse caso, que ela quase não conseguia respirar, dizia que o peito doía, se fechou assim, eu não consigo respirar e pálida, e foi uma coisa assim dentro de um escritório que todo mundo ficou assustado. Porque é uma coisa involuntária. Ela acha que ela é aquilo. E aí o corpo começa Então, uma forma, para quem tem síndrome do pânico,
Quando começar a sentir de repente que deu isso, assim como ela coloca a mão assim, ela simplesmente ela pode fazer assim, olha, coloca a mão aqui no peito e coloca a mão no plexo solar, porque a síndrome, por incrível que pareça, a síndrome do pânico, ela não está aqui, ela está no intestino. Essa pra mim é nova. É. Eu percebi que era psíquica. Não. Porque o intestino é um centro, é um portal onde está guardado tudo que a pessoa viveu na vida. Tudo está no intestino. O cérebro ele só vai processar o que o intestino manda. Isso eu não sabia. É. Tem a ver com aquilo que a gente escuta muito, a pessoa tá enfesada. Isso, pronto. Tem a ver isso? Tem. A gente escuta isso, quando a pessoa tá sem evacuar, ela começa a ficar nervosa, começa a ficar irritada, porque tá enfesada. Só que a pessoa não se conhece, ela não sabe como é que ela mesma funciona, como é que o corpo funciona, ela não sabe nem quem ela mesma é. Então ela acha que é uma coisa totalmente diferente. Mas não. A síndrome do pânico está ligada aqui, ó, plexo solar e o cardíaco. Aí quando a pessoa, simplesmente na hora, seja lá onde ela estiver, no trabalho, deu a síndrome do pânico, aqui, coloca a mão no centro do peito, aqui no timo, e no plexo solar, entre o estômago e o umbigo, esse é o ponto exato. E simplesmente, ela dá um comando para ela mesma, ela conversa com ela como se fosse a segunda pessoa. Digamos que você tem síndrome do pânico, aí você coloca a mão aqui e faz Marcos, chama pelo seu nome 3 vezes. Isso é neurociência. Aí você diz Marcos e respira. Marcos. Marcos. 3 vezes. E aí, ao mesmo tempo, você presta atenção. Essa dica que eu estou dando é muito boa. Você presta atenção no ar que está entrando e saindo no seu nariz, pelos narizes. Marcos, aí respira. E depois você diz, estou comigo. 3 vezes. Estou comigo. Você já percebe que vai mudando. As mãos já vão esquentando, os pés vão esquentando, porque quando a pessoa está com síndrome do pânico, as mãos ficam geladas, os pés gelados, tremendo, tudo treme. Aí você pensa que vai acontecer alguma coisa, vai morrer, mas não, você diz, estou comigo. Depois que você disser, estou comigo 3 vezes, aí você chama por você. Ele diz, Marcos, estou com você. Marcos, estou com você. Olha, é incrível, não tem jeito, é uma matemática. Seria ali naquele momento ela ficar mais confortável tendo ela com ela do que a gente estava na hora, né? Show, isso. Porque lá a gente ficou sem saber o que fazer e a gente só falava assim, calma. Não adianta. Calma, e não adiantava. E ofegante até que começou sozinha a passar. E aí foi só um detalhe, Nilton. Ela falou que não lembrava do que tinha acontecido. Claro. Ela criou um lapso de tempo naquele momento da crise. Isso acontece? Sim. Ela não lembra que teve ataque. Claro que ela não estava lá. Só o corpo dela estava lá, sendo dominado pela mente, a mente consciente, a mente externa e o inconsciente. A consciência dela mesmo, assim, a essência dela mesmo, assim, estava fora dela. Eu lembro que a gente perguntou... Você lembra o que aconteceu? Não lembro. Não lembro. É uma tremenda de uma... Assim, a pessoa não sabe, né? Mas tecnicamente falando, quando a pessoa tem qualquer, seja lá o que for, problema, síndrome do pânico ou depressão, é uma tremenda ausência de si e uma falta de amor próprio. A pessoa não sabe. Se for perguntar, você se ama? Não, me ama. Mas não, o que vale é o que está lá no inconsciente dela, lá no fundo do oceano. A pessoa diz que se ama, mas ela não se ama de jeito nenhum. E eu estou falando uma coisa agora que eu queria também entrar nesse tema. Muito se fala hoje que o ser humano, aí me corrija se as pessoas estão falando certo, que a gente tem mais hoje uma vivência de uma tristeza excessiva do que realmente a depressão. E as pessoas estão confundindo depressão com tristeza. Porque a frustração, o emprego, onde mora, o reconhecimento profissional tem um excesso de tristeza
e ela confunde com a depressão. Então, o que as pessoas confundem, Marcos, é uma falta de existência mesmo dentro de si. Ou seja, é uma insatisfação existencial o tempo inteiro. Insatisfação existencial. Aí ela vive o tempo inteiro deprimida, preocupada e acha que é depressão. Mas pode se encaminhar para uma depressão. Mas pode também ter ali no meio do caminho, aquele que a gente já falou, uma falta de organização de tempo, de aproveitamento de momentos. Mas tem gente que não consegue ser organizada porque justamente ela vive deprimida. Não que ela tenha depressão ou está sentindo depressão. Ela vive o tempo inteiro deprimida. Aí o cérebro dela rouba tanta energia dela, mas tanta energia que ela vive o tempo inteiro esgotada. Não é o trabalho que cansa ela, não é nada que cansa. Só a mente, só o cérebro que cansa a pessoa. Uma congestão de pensamentos e sentimentos negativos. Rouba toda a energia. Você falou uma coisa perfeita. Se a gente falar, por exemplo, de Cristiano Ronaldo, a idade que ele tem, é lógico, tem um preparo físico, mas o prazer que ele tem em jogar, parece que ele não está cansado. Não, o corpo não sente. Ele termina o jogo aos 90 minutos, 45 segundos do tempo, ele tá disputando a bola e fazendo gol, porque ele tem prazer naquilo que ele tá fazendo. E não parece que ele cansa. Tem a ver isso, né? Isso. O Cristiano Ronaldo é um menino brincando de bola no meio do campo e na seleção. Com 41 anos de idade. Com 41 anos, que ele faz gol se divertindo brincando, porque ele está se divertindo, ele não está trabalhando. Aí falam muito, né? Quando você trabalho no que gosta, se torna diversão. Você faz gol à vontade. Eu queria aproveitar sua especialidade e seu trabalho para a gente tentar derrubar uma coisa aqui, mas que as pessoas entendam o seguinte: eu não estou arrancando de um profissional que trabalha com isso, mas de um profissional que entende bem do que é isso. Tá. Por que ainda existe tanto preconceito quando a gente fala sobre a saúde mental? Acha que inventaram esse negócio agora para ficar na modinha. Por que tem tanto preconceito? E quando a gente vê, principalmente quando a gente vive, a gente começa a dar razão a isso. Pois isso muitas vezes da cultura, viu? Junta tudo. É a cultura, o local, o estado, até mesmo o país, que não aceita os problemas emocionais. Acham que realmente que é frescura. Então, é preconceito mesmo. É falta de conhecimento. A pessoa ouve falar, sabe que existe aquilo ali, mas não aceita por causa da ignorância. É ignorância mesmo, por não aceitar. Nesse caso, a gente puxando aqui novamente, no âmbito profissional, precisou haver uma normativa regulamentadora da NR1 para que as empresas entendessem que não adianta você visar só o lucro ou a operacionalidade se seu ambiente for louco, toque de caixa. E outra, Marcos, isso acontece até mesmo entre os próprios empresários, os patrões, os donos da empresa. E, olha, no ano passado eu tratei um empresário lá no consultório, que ele me procurou, que ele estava tendo atritos com os sócios, ou com a sócia dele. E chegou a um ponto que ele, só de sair de casa para ir trabalhar, ele começava a suar frio, começava a dar... Ele ia encontrar aquele ambiente. Sim. E quando chegava na porta da empresa, da própria empresa dele, ele tinha vontade de morrer. Tinha vontade de morrer, começava a suar frio, começava a dar pânico. E começou a adoecer, ficar estressado. E aí fui lá, tratei ele, ressignifiquei tudo, expliquei ele como era, disse que o problema não estava exatamente no sócio dele ou no patrão, mas estava no acúmulo de ponto de vista que ele tinha sobre aquilo ali, sobre a pessoa, que não se trata da pessoa, se trata da relação. Entendi. Pessoas proativas têm facilidade para ter essa confusão? Tem, porque fica intolerante. Não para. É verdade, e tão necessário ouvir isso.
A gente precisa ter válvula de escape, momentos do nada, aquela caixinha do nada para descansar. Realmente tem que ter. Não tem. Se não tiver essa válvula de escape, vai estourar no corpo, em algum lugar. Isso já é a metafísica da saúde. Já é. Falando em corpo, cada corpo vai reagir de uma forma, né? Mas qualquer coisa que é anormal já é um sinal de alerta, não que seja uma doença, vamos chamar assim. Quem tem, por exemplo, uma dermatite não necessariamente é um problema de pele, mas pode ser uma reação. Eu conheço pessoas que elas suam quando vão para uma palestra, vão palestrar, ou minha sobrinha, ela estoura a pele quando ela está no ambiente, quando ela está muito nervosa. São sinais, né? Isso é resistência. É uma defesa do corpo. A pessoa precisa fazer aquilo ali, mas no inconsciente dela, ela é como se o próprio inconsciente criasse uma resistência para ela não fazer aquilo, para proteger ela. Não vá. Não vá, porque senão eu vou criar tal coisa. Aí a pessoa é mais valente um pouco, aí vai assim mesmo suando, mesmo com medo, aí ela vai. E é interessante que acontece muita coisa no percurso, mas vem do inconsciente da pessoa. Newton, vamos entender uma coisa, porque muita gente ouve falar do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, mas vamos entender o estudo. O que é realmente a psicanálise, né? E como ela ajuda nesse fator de autoconhecimento? Como é que é esse canal de comunicação entre a psicanálise e a pessoa? Então, a psicanálise é a ciência que estuda o inconsciente, até mesmo os sonhos, a forma como uma pessoa sonha, e justamente os traumas de nascimento e que refletem na fase adulta, e o comportamento, como a pessoa se comporta baseado nas dores que ela vem sentindo. É por isso que é preciso falar, porque é aquilo que eu falei, uma dor não falada é uma matemática, com certeza vai se tornar em um comportamento externo. Não tem como escapar disso. Como é que a influência do inconsciente ele reflete nas decisões de uma pessoa? Total. Ela influencia assim. Não existe aquela questão de ops, foi um erro. Ops, desculpe, não, foi o inconsciente que causou aquilo. Como assim? No sentido que existem coisas que você deixa de tomar decisão, ou então toma decisões erradas, baseado no inconsciente. O inconsciente leva você a fazer tal decisão. Você não foi racional. Comandando a sua mente. Sonhos que a pessoa tem, elas ditam o jeito dela? Porque, por exemplo, se você tem muita preocupação durante o dia, eu via martelando uma coisa na cabeça. Durante a noite, quando você chegar no sono REM, aí aquela memória inconsciente vai projetar você num sonho. A gente fala muito hoje que o sono do homem moderno cada dia tem menos qualidade. E vamos chamar para o Brasil. Cada vez menos no Brasil a gente dorme bem, né? Hoje mesmo, brincando em casa, eu aproveitei, eu falei assim ontem à noite, eu disse, eu vou aproveitar que vai ser feriado, hoje a gente tá gravando com feriado, vou tentar dormir até mais tarde. Não adiantou, 6 horas eu acordei. Não adiantou. Não é porque o corpo tá acostumado, é porque acho que vou chamar assim, meu subconsciente falou, vamos voltar para a rotina. Vamos voltar. Acorde 6 horas. Não foi nem um despertador. Já foi automático. O inconsciente faz. E uma coisa que eu percebi, eu passei por uma cirurgia e os primeiros 15 dias, que é complicado, é um momento que eu estou me adaptando com os pinos que eu coloquei, o braço está imóvel, então a posição para dormir. Eu percebi, eu estava imaginando as pessoas, o quanto que eu estava muito arisco, muito irritado, porque eu não conseguia dormir. Eu tinha em 24 horas, 3, 4 horas de sono, mesmo com medicamento, para dormir. Então, assim, eu não tendo essa qualidade,
vou dizer assim, o senhor me corrija, meu subconsciente tomou conta, porque eu não tô relaxado, eu não tô... E aí eu comecei a ter alguns outros problemas fisiológicos, porque não tinha sono. O corpo começou a cobrar. Então, e o corpo cobra mesmo. Você sabe que, se por acaso a inteligência do seu corpo, porque dentro de você existem várias inteligências, você não tem só uma mente, você tem várias mentes. É como se existissem vários Marcos aí dentro de você. Inclusive, vou mais além. Eu vou falar isso para poder chegar na questão do sono. Você é feito com cerca de 100 trilhões de células. E cada célula dessa, no meio de 100 trilhões, é um Marcos. Pensando, raciocinando, se comunicando aí dentro. Aí, a inteligência do seu corpo, quando percebe que você está tendo uma vida muito sobrecarregada, se abandonando muito por causa dos outros, resolvendo problemas dos outros, então correndo muito, sem poder, sem parar, sem dar descanso para o corpo, pode ter certeza, o seu corpo vai criar alguma coisa para parar você de todo jeito. Ele vai inventar uma doença, um acidente, porque não existem acidentes, não existe coincidência. Tudo vem de dentro. A inteligência do seu corpo vai dizer, não, vamos parar esse cara, porque senão ele vai matar a gente. Vamos desligar o disjuntor. Isso, perfeito. Senão ele não para. Senão não para. Aí ele provoca alguma coisa. Vamos entender agora uma das coisas que chamam muito atenção dentro da sua biografia, e para mim chamou atenção, porque realmente eu não conheço. Eu conheço o uso da palavra em outros aspectos, outras esferas, mas eu nunca tinha ouvido falar. Terapia quântica, e é mais o seu foco. E eu queria entender um pouco o que seria, quais são os princípios básicos de uma terapia quântica. Porque a terapia ocupacional, vai fazer alguma coisa, terapia esportiva, mas o que seria a terapia quântica e quais são os princípios dela? Eu amo falar sobre isso. É um tema assim fantástico. A terapia quântica, Marcos, é assim, olha. É o princípio de tudo, porque não existe nada nesse mundo, nem nesse universo, nem nos multiversos, que não seja energia. Tudo. Nós somos uma bateria, como Matrix dizia. Isso, O que você pensar, tudo é energia. E energia não é impossível ser destruída. Não tem como destruir a energia. Você pode transformar ela muda de forma para forma, mas é impossível destruir energia. Então tudo é energia. E tudo existe ao mesmo tempo. Esse birô que você está vendo aqui, ele está vibrando. Ele não está paradinho assim, não. Ele está vibrando o tempo inteiro, como você vai olhar. E a terapia quântica, quando parte para a área da saúde e até mesmo de comunicação e tudo mais, é onde entra a terapia quântica. Para você entender melhor como é que funciona a terapia quântica, é assim, olha. Imagine que nada neste mundo, nem neste universo, pode ficar fora da terapia, fora da energia quântica. Porque nós existimos, nascemos e convivemos dentro, assim, em um oceano de energia, que chamamos de o vácuo quântico. E o vácuo quântico é de onde surgem as infinitas possibilidades para tudo. Como é que isso funciona? Toda essa tecnologia que nós estamos vendo aqui é pura mecânica quântica. Ninguém pergunta. Eu gosto muito da ilustração do professor Hélio Couto. Ele é um ativista quântico, Hélio Couto. Assim como o Amit Goswami e Deepak Chopra e vários outros. Hélio Couto fala assim, olha, ninguém para perguntar como é que funciona. Uma pessoa está aqui conversando no celular com outro que está lá no Japão, num carro a 120 por hora, ou 100 por hora, conversando com a pessoa até mesmo dentro do próprio carro, e ninguém para perguntar como é que isso funciona, como é que as palavras viajam do outro lado do mundo e aparecem lá.
Palavras são vibrações. Vibrações. Vibrações no ar. Sem ar, por exemplo, no vácuo não tem som. Então, por exemplo, na experiência da dupla fenda, o próprio elétron, que é uma consciência, ele observa, quando o cientista está observando ele observa para onde o cientista está colocando a atenção. Ele se comporta de acordo com a intenção do cientista. Posso dizer que quando uma pessoa ela é positiva, ela sempre é positiva no pensamento, ela é para cima, como falam. Sim. Ela traz sempre, aquele que pensa negativamente, tudo dá errado para ela. Não, esse negócio vai dar errado, vai dar errado. Isso é real. Isso é energia mesmo? Isso é real. Assim como é dentro, é fora. Pronto, você tem o seu celular aí, né? Você tem o seu celular. Vou funcionar como é que o corpo quântico funciona. Todo ser humano, quer aceite, quer não, tanto faz aceitar ou não tem jeito. A nossa pele, ela é cheia, repleta, nós já nascemos assim, cheia de aplicativos. E quando a gente toca num determinado aplicativo, você abre um campo de energia, ou seja, você liga um disjuntor. Quando a pessoa estava com síndrome do pânico, por exemplo, os disjuntores delas desarmaram. O disjuntor cardíaco desarmou, placa. O disjuntor do plexo solar desarmou, agora eu estou entendendo. Então, aquela parte ficou em escuridão. Aí, aquele momento dela de se conectar, de acalmar, é como se estivesse passando energia positiva para que ela saísse daquele momento. Perfeito. E aí, na terapia, pacientes chegam com cada um com a sua demanda, com a sua história, e a terapia quântica vai procurar os pontos de energia para fazer essa conexão. Isso, como eu já sei, já trabalho com isso há 2 décadas, há muitos anos, basta a pessoa chega lá no consultório, eu já sei. E o efeito é instantâneo. Eu já vou lá, já ligo o disjuntor, a pessoa volta. Instantâneo, questão de segundos. Qual é o perfil de pessoas que procuram esse tipo de terapia? Porque normalmente as pessoas vão usar as terapias convencionais, freudianas, de sentar ali e ficar só botando para fora, mas só colocando sem trabalhar energias. Isso, só falar, não resolve muito. Precisa de ação. Porque é preciso extrair. Preciso limpar aquela parte ali e colocar outra coisa por cima. Ou seja, colocar o amor próprio da pessoa ali. Aí, quando a pessoa chega lá no consultório, ela chega perdida. Aí, só para fazer o teste, pergunta: você sabe quem você é? Quem é você? Aí, ela fica pensando assim, procurando ela, e ela não encontra. Não sabe nem se descrever. Aí, depois da terapia, geralmente na primeira sessão já, porque a minha consulta é diferente. Na primeira consulta eu já faço isso. E aí, na primeira consulta, eu faço ela voltar para si. Ela disse: eu nunca me vi desse jeito. Porque... ela se vê de fora, vamos dizer assim? Alguns, sim. Porque é uma experiência que a pessoa tem, assim, impressionante. Cada um tem uma experiência diferente, sabe? Cada um tem uma experiência diferente. E aí, quando a pessoa reconhece que estava faltando ela dentro de si, que cai a ficha, como diz o povo, e aí que na terapia ela sente que está ali na presença dela, tudo muda. Ela diz que passa a ver as coisas a cores, que antes só via tudo preto e branco, tudo fica mais nítido, tudo mais colorido, sai a dor daqui, sai a dor dali. Essas décadas de trabalho, tem um caso assim que te surpreendeu com o resultado ou pela história, como ela chegou? Fala assim, cara, até eu não acreditar no resultado, mas falar assim, era um trabalho difícil e a gente conseguiu. Muitos. Vários trabalhos. Como eu trabalho com todas as áreas, né? Você fala no sentido emocional, no sentido de pânico, depressão? Geral. Aquele que chegou, esse caso é complicado. A pessoa está muito carregada, muito problema. Olha, tem um caso
Pronto, deu uma menina. Vou contar uma pequena historinha, rapidinho. Eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás. Eu estava em casa domingo à noite. Aí uma mãe ligou para mim, dizendo: Nilton, socorro, pelo amor de Deus, atenda a minha filha, porque ela está em crise de epilepsia. E a gente não sabe o que fazer, ela está aqui se batendo, está babando, não sabe o que fazer. Eu sei que é 8 horas da noite, mas socorra a gente, pelo amor de Deus. Aí, na hora, se preocupe não, aí liguei para... Na época, eu trabalhava no Augusto Barreto, aí eu liguei para o pessoal de lá: olha, tá chegando uma menina assim, pode deixar ela entrar, que eu chego de imediato. Isso já era de 8h30 para 9. Aí, quando eu cheguei, ela já estava lá numa cadeira de roda, e o marido dela segurando, e a mãe também, e ela se batendo. Aí eu abri a sala, pronto, coloca aqui. Como eu já sei qual o disjuntor estava em blackout, foi incrível. A mãe ficou assim, boquinha aberta, e o marido também. Eu fui lá, liguei o vaso, o governador, que é um ponto de acupuntura. Com um toque apenas, um toque. Aí foi parando a epilepsia. Esse ponto aqui. Bem aqui. Pontinho na testa. Mas tem todo um detalhe. Eu sei como fazer, a pressão. É o toque certo, a pressão, a energia que sai da mão, que energiza a testa da pessoa, tem tudo isso. A minha boa energia, a intenção de curar, todo aquele amor, uma energia bem positiva mesmo. Foi só tocar, aí parou a epilepsia. Aí tratamos até hoje, nunca mais deu. Eu ouvi falar isso, me confirma, né? Nas minhas pesquisas para montar essa pauta, entendendo um pouco por que uma parte dentro da terapia quântica envolve a parte do corpo, e nisso participa a acupuntura. Porque a gente tem um mapeamento de pontos no corpo. Ali são nossos disjuntores em si. Sim. E a acupuntura faz parte do processo. Sim. Porque antes só existia a acupuntura com agulhas. Mas depois foi tendo muitos estudos. Aí hoje em dia existe a acupuntura com cristais radiônicos, que eu também faço. Existe a acupuntura quântica, também sem agulhas, que é essa que eu faço com apenas um toque do dedo. Porque ao longo do tempo eu consigo sentir energia no meu corpo e consigo sentir energia saindo das mãos. É muito forte isso. Aí eu pego essa mesma energia, aí ligo com a energia da pessoa, aí acende a luz lá. Aí eu coloco luz lá. Mas não é que eu faço isso assim sozinho, eu faço isso um trabalho em parceria com a pessoa que está sendo tratada. A pessoa precisa também permitir, precisa estar lá também, é interessante. Pode acontecer de uma pessoa que está com alguma doença, ela ter dentro do tratamento dela, convencional, clínico, ambulatorial, ter a necessidade da psicanálise e da terapia quântica para juntar para um resultado maior? Todo mundo tem, todo mundo precisa, mesmo que não saiba. Trabalho de que forma? Pode trabalhar de forma paralela. Por exemplo, pode fazer o tratamento dela na clínica, pode até tomar, inclusive eu recomendo que não pare porque é muito perigoso. Tem que tomar Rivotril, isso e aquilo, aí continua no trabalho. Mas paralelamente, quando ela faz a terapia quântica ou psicoquântica, né? Quando ela faz a terapia quântica, que envolve estudo, junto com o que ela já está fazendo, o avanço é fantástico. E cada vez menos vai precisando dos remédios. Que vai achando os pontos. Né? Como acontece lá, por exemplo, eu trato um jovem que ele tomava Rivotril desde os 7 anos de idade, 7, depois 14 anos, depois veio para cá. E aí eu fui tratando os traumas emocionais dele, e hoje ele quase não toma nada, é um quarto
do comprimidozinho, assim mesmo, dia sim, dia não, porque não precisa mais. Me corrija uma coisa, se isso teria a ver. Meu pai, ele é diabético tipo 2 e é um diabético muito rigoroso. Extremamente rigoroso, disciplinado. Mas uma coisa que a gente dentro da família percebe, quando ele tá numa semana de problemas da empresa, o índice de glicemia dele vai lá para cima. Isso é energia. É energia. O corpo começa a dar os sinais, a glicemia sobe porque a cabeça... Total. Tudo é energia e é emoção. Porque a energia, ela segue a emoção da pessoa. A energia segue o pensamento. A sua energia flui para onde vai a sua atenção. É uma lei da física. Opostos não funcionam, opostos não se atraem. Isso, exato. Então, o que representa o órgão, o pâncreas? A docilidade da vida. O pâncreas faz o processo. Por exemplo, cada órgão tem a sua própria personalidade, independente do corpo. Cada órgão tem uma memória, cada órgão sabe o que faz. Seu coração é uma coisa, ou seja, você é um corpo em si, mas não é totalmente independente dos órgãos, não, porque cada um tem vontade própria, personalidade própria. Tem a ver com o fato que a gente fala muito assim. Tu te falou agora, cada órgão tem sua função dentro do organismo, funciona, mas ele também tem o sinal de alguma coisa. Isso. Então, assim, tem pessoas que quando estão nervosas têm diarreia, tem pessoas que quando estão tensas suam. Cada Isso, é um sinal de uma reação emocional. Isso. Por exemplo, pessoas que têm problema no fígado e vesícula. Tanto o fígado como a vesícula, eles são responsáveis por eliminar a mágoa reprimida ali no corpo. É quando a pessoa tem muita mágoa e não elimina, aí o fígado tenta eliminar de alguma forma, tenta produzir um anti-inflamatório, produzindo colesterol para as artérias, para poder amenizar o problema. E tenta de alguma forma. Quando não consegue, quando a pessoa não resolve o problema da mágoa, aí ele produz tanto colesterol, que pedrifica. A própria gordura se transforma em pedra lá dentro, aí é jogado para a vesícula não aguenta, fica ali o tempo inteiro estagnada, termina... Seria prudente a gente dizer para as pessoas que muita de doença que ela teoricamente tem, se ela parasse para observar o entorno dela, ela descobriria a causa, né? E pararia de ter a doença, né? Com certeza. Aí a história da positividade. Eu escuto demais isso da minha mãe, sabia? Minha mãe, pense positivo que as coisas ficam positivas. Você ficar negativo demais, as coisas dão errada, você dorme mal, você fica mal-humorado. Mas o que pega o ser humano, o que nos pega na questão do emocional, de repente, é o hábito ruim de ter ponto de vista sobre tudo. Que sabe de tudo. Não, cada ponto de vista é um julgamento. Você acaba de criar um problema, você acaba de entrar no problema. Se tem algo assim, negativo, aí você olhou, já se envolveu. Energeticamente, olhou, não, isso aqui deveria. Pronto. Já está fazendo parte do problema. Aquilo ali já entra em você, já entra nas suas células, e as suas células vão viver aquilo. O que a gente poderia chamar de hábito saudável mental para que a gente tivesse um equilíbrio do corpo total? Primeiro, não tem como a pessoa ter um hábito saudável sem antes ela se conhecer. O autoconhecimento é que já leva a um hábito saudável. Conhecer sua história, sua origem, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Aí conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, que você é a verdade de tudo. Entendi. Vamos entender um pouco como funciona, a gente falou lá no início, como funcionam seus workshops, porque agora a gente está fazendo uma coisa coletiva, é público, né? Assim, meus workshops, eles são presenciais, mas eu já vou gravar as aulas para um curso online, mas isso aí já é daqui para frente. O workshop
é no local, realmente, no auditório grande, eu passo o slide e é uma verdadeira terapia ao público. Tem demonstração, tem a forma de fazer. Eu ensino exatamente como fazer, como a pessoa se autocurar e como curar o outro. Tem assim, exercícios são feitos. Tem. Como é que é a reação de pessoas assim? Porque ali, uma coisa é dentro do consultório, é um ambiente controlado, mas outra você está num workshop com pessoas que você não conhece e acontece de pessoas ali se entregam literalmente, percebe? Eu tenho gravações de workshop, tá tudo gravadinho, porque eu não faço divulgação para não expor as pessoas. Mas no último workshop que eu fiz, eu ensinei, por exemplo, a mãe curar o filho, o esposo curar o marido, a esposa curar o marido, o esposo curar a esposa. E foi fantástico. Quando eu ensinei que um conseguiu, eu digo, cura é um processo de mudança de energia. E a reação foi assim de imediata. Porque existem pontos que a pessoa toca no outro, se realmente ela estiver sentindo uma dor, ela pode até cair de costa. Aí tem que segurar. Porque movimenta, quando liga, aí movimenta a energia assim, no corpo. Nilton, vou te dizer uma coisa. Recente, tem uns 15 dias, 20 dias, apareceu pra mim, eu sou um cara de YouTube. Certo. E eu comecei a ver entrevistas do Bruce Lee. E é impressionante, porque a gente vê o Bruce Lee, imaginando só aquelas artes marciais, mas era impressionante. Era a velocidade que ele tinha. E tinha uns movimentos que ele fazia. Tem o golpe de 1 polegada. Sim. Eu conheço. Era só é como se fosse assim parecendo. Não sei como é que a gente pode falar, daquele de videogame, com o nome? Street Fight, né? Que faz. Sim. Faz então, isso existe. É pura energia aquilo ali. Isso é real. Porque eu vi movimentos que ele faz com lápis, com blocos de tijolo. Isso existe. E ele tem essa questão da parte oriental, né, dele. E eu fiquei olhando assim, cara, como é que consegue? Porque ele canalizava. Canalizava. Porque tem esse negócio do golpe de 1 polegada, que são 2 centímetros, que ele só fazia um pequeno movimento, ele derrubava. Pronto, o vídeo que eu lembro, ele tava com o Muhammad Ali. Cara, o Muhammad Ali é um boxeador de peso pesado, ele dava passos para trás com essa questão de... realmente é uma canalização de energia. Do Chi, sai daqui a energia daqui do umbigo, viaja pelo corpo em alta velocidade, sai pelo braço. Eu lembrei só do ex-jogador do Botafogo que joga na Inglaterra, que ele faz um negócio assim, que é de um joguinho, que é jogar. Tem aquele que falaram na época dos anos 90, que era o Ra, né, que tinha, que era uma troca de energia, a Baby Consuelo, Pepeu Gomes. Por exemplo, tem eu fiz uma palestra agora no 3º Despertar da Consciência, com a Angélica lá, que ela promoveu, e eu fiz uma demonstração ao público, teve uma menina que foi voluntária, e eu consegui movimentar a energia do corpo dela à distância. Daqui eu senti a energia dela, dei um toque quântico à distância mesmo, porque não existe distância nem fronteira para a energia. Então daqui, de onde ela estava aqui, desse aparelho, eu toquei aqui no plexo solar dela à distância mesmo, que eu senti a energia, e ela balançou, já ia cair, o outro segurou. Na sua área de psicanálise e tendo essa terapia quântica, como fica a questão dos medicamentos fitoterápicos, aqueles que a gente... minhas filhas, quando crianças, tomavam esses medicamentos, como chamar de medicamentos, e tinham... não deixa perto de nenhum equipamento eletrônico, porque a energia vai quebrar. Faz parte do ambiente. Essa parte de deixar próximo do eletrônico tem a ver com a homeopatia, que realmente é feito com tipo florais, e o campo energético afeta mesmo. Mas na minha área eu passo manipulados em cápsula, aí não tem esse problema. E também ensino a pessoa a fazer alguns chás
que não é simplesmente só chegar e fazer um chá. Não. Tem que preparar. Se for um chá de uma erva natural, quando você potencializa a erva, muitas vezes nem precisa fazer um chá. Por exemplo, eu fiz uma espécie de um tratamento à distância com uma senhora. Ela faz, Nilton, eu estou com uma dor aqui no estômago, isso por vídeo. Aí eu digo, você tem um manjericão aí na sua casa? Faz, tenho. É para fazer o chá? Eu digo, não faça chá não. Aí pedi para ela tirar um galinho do manjericão. Agora você respira fundo. E ela foi respirando, respira fundo. Passa sua mão energizando, com a intenção de acariciar e energizar o galinho do manjericão. Quando você faz isso, a energia dele se expande. A energia de cura do manjericão se expande. Digo, agora você coloque bem em cima da dor, onde você está sentindo o galinho. Colocou, ligou a energia, agora respira. Passou assim. Ela faz, passou, então é assim. Não precisa nem fazer um chá. Se quiser fazer um chá, faz. Mas a planta, também sem um chá, ela está com toda a força dela. É só você se ligar à planta e potencializar ela. Podemos dizer, então, que a gente, tendo a natureza ao nosso favor e a energia que o mundo em si tem, a gente cura, né? As nossas chagas, vamos dizer assim, nossos problemas, nada mais são do que momentos onde os polos não estão batendo. Isso, exatamente. Agora, é interessante, Marcos, olha, quando você vai analisar a questão do positivo e o negativo, é só um ponto de vista que a pessoa tem. Mas, olha, o universo é neutro, até mesmo o amor é neutro, e toda cura vem do neutro. O neutro é o campo das infinitas possibilidades. Se você vê algo negativo, você fica neutro, não contamina. Você não vai ser afetado por aquilo ali. Entendi. Polos, as extremidades dos polos em excesso é que vai dar o problema. Até mesmo para você ajudar uma pessoa. Tem uma pessoa ali sofrendo aquela coisa. Aí você é muito empata. Você acaba de comprar aquela dor da pessoa, tendo pena dela. Eu tenho muita pena dela porque eu quero ajudar, e sente. Aí você acabou de criar um problema em você. Quer ajudar? Ajude, mas ajude sem pena. Nilton, porque a gente falou lá no início, me fala um pouco sobre os seus livros. Os livros. Quais são e como a gente consegue eles. Bom, por enquanto, a pessoa pode fazer o pedido pela Hotmart ou pela Amazon, tá lá os dois. O link, depois eu passo para vocês. A gente vai colocar aqui, mas fale sobre eles. Quais são os títulos e do que fala cada um. O primeiro é Liberte-se, o poder vem de dentro. Esse livro foi muito interessante, porque eu escrevi ele na pandemia, em 30 dias. Porque na pandemia eu tive que parar também. Todo mundo parou, aí veio para parar até consultório. Eu parei, aí passei o tempo, vários aquele tempo todo com o consultório fechado. Muita gente precisou, nunca se viu, né? O mundo nunca se viu numa situação dessa, né? Então ali muita gente que morava sozinha se isolou mesmo, e aí agora eu com eu. Aí quando dispara, não pode abrir mais. E eu sempre fui produtivo, eu gosto sempre de estar criando coisas, criando. Eu digo, não. Como é que é porque eu sempre tive a intenção de ajudar o mundo, de alguma forma, sabe? Ensinar as coisas que eu aprendi, ajudar as pessoas a suportar suas dores, seus sofrimentos. E aí eu digo, vou ajudar, vou escrever um livro de autoajuda para que as pessoas tenham mais poder, para que as pessoas se libertem dessa prisão mental. E era o dia inteiro, Marcos, o dia inteiro escrevendo. Toda a experiência sem parar ali. Todos os dias, 30 dias escrevendo. Nessa época não tinha coisa de IA, não. Era tudo. Porque eu tenho uma cisma comigo, porque tudo para mim precisa ser autêntico e original. Sim, eu não gosto de tudo. E aí, quando foi em 30 dias, terminei o livro. Aí mandei diagramar, fazer aquela edição toda. Mas aí divulguei, mandei para a editora, para o Clube de Atores. Foi foi independente, sabe? Sem editora, mas funcionou. Tá lá, depois gostei, digo, vou escrever outro. O segundo qual é? Aí o segundo é Serenidade Emocional.
A arte de viver bem. Aí caprichei mais ainda. E tanto em um como o outro, eu venho trazendo técnicas de libertação emocional, técnicas de EFT, técnicas de respiração, parecido com essas que eu falei. É um livro de cabeceira, porque se você tiver um socorro ali, você já faz de imediato, você sai de uma crise de pânico, de depressão, tudo. Uma dor. Tem agora mais um vindo aí, né? Aí tem o outro, o tema é Vá Viver. Esse tá uma pancada. Dá pra vida, vamos dizer assim. Assim, tem experiências, tem técnicas, tem monólogo, tem diálogo. E o segundo, eu criei um monólogo com uma pessoa que estava querendo se matar. Se uma pessoa que estivesse tentando se matar lê essa parte, ela desiste. Acho que aqui nessa mais de uma hora de conversa contigo, eu estou percebendo uma coisa. O quanto é importante quem eu sou, o que eu faço e para onde eu vou. Se eu tivesse certeza, pode vir um exército. Esse é o caminho. Pode vir um Golias, eu sou o Davi. Exatamente. Eu acho que é um bom exemplo, né? O Davi é um bom exemplo. Isso. Eu sabia quem eu sou, que eu era capaz, pode vir um Golias. Porque o que eu vejo mais hoje, as pessoas, elas se colocam na condição de frágil. Eu não consigo. Eu sou incapaz. Eu não sei fazer. Cara, você tentou? Não. Então, se você não tentou, como é que você sabe que você não sabe fazer? Você não deu o primeiro passo. Imagine se tudo no mundo o homem não tivesse coragem de fazer. A gente não sai do lugar, né? Pois é falta de lucidez. E hoje parece que é mais bonito você diminuir as pessoas, dizer que ela não é capaz. Parece que a gente tá vendo um mundo que é assim, né? Não, você não faz, não, você não consegue, não. Tá faltando carapaça, vamos dizer assim. A minha característica, principalmente no consultório, em todo lugar que eu estou, é o autoempoderamento. Eu não me conformo sair diante de uma pessoa, seja lá quem for, para não deixar ela mais empoderada do que eu encontrei. Sabendo de quem ela é. Porque quando eu converso com você, Marcos, assim, eu não estou conversando assim com o seu corpo, nem com o Marcos. É como se eu enxergasse a sua alma, converso com a sua alma, a essência de Marcos. Quem Marcos é realmente? E qual a grandeza de Marcos? O que Marcos é capaz de fazer? O que ele já fez até aqui? É importante. É bem importante. Newton, incrível esse papo, sinceridade, porque a gente já tivemos aqui uma pessoa muito interessante, que é o André Brito, que é psicanalista, e a gente falou muito sobre essa questão eu não sei a palavra certa, a pessoa se colocar numa condição menor. E ele falou muito sobre isso. A gente falou sobre questões de depressão, de suicídio. O quanto que a pessoa se colocou num ponto frágil. E é o contrário, ela não sabe a força que tem dentro dela. E a gente sempre passou por aqui, pelo podcast, essa mensagem de que acredite. Porque cada pessoa que passou aqui tem uma história. Então, eu lembro que fez até um artesão, fez esse microfone. Sim. Ele ouviu de um médico dizendo, não, você só tem 6 meses de vida. Isso já vai mais de 10 anos. Ele falou, eu não vou deixar um médico chegar e falar para mim que eu tenho só 6 meses de vida. E pra gente foi interessante essa entrevista, que a gente falou muito, você acredite. Acredite. Tem gente que não entende, Marcos, onde eu falo. Então, e coloco lá nos livros também. E no consultório. Eu digo, criatura, coloca na sua cabeça e no seu coração. Você é a autoridade do seu mundo. Você é dono da bola. Eu que mando, sabe? Na minha vida mando eu. Sim. Não é ninguém que vai dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Eu decido o que é melhor para mim. Você não vai ver a minha vida? Sim. Então não pode chegar uma pessoa e dizer você não é capaz, você vai fazer o que eu determino. Não, calma. E aí é nesse momento que a pessoa vai deixando, não sei se eu estou falando certo, vai deixando o subconsciente dela, vai fragilizando, e ela vai murchando, quando percebe, não tem força mais para nada. A pior das crueldades, sabe o que é? É a autocobrança, a autoculpa. Você comprar a culpa dos outros. Tudo você acha que é culpa sua. Tudo você se menospreza. Tudo você se autoabandona. O autoabandono é que coloca você para baixo.
Nilton, quando a gente chega no final da entrevista, a gente pergunta aos nossos convidados duas coisas pra gente ir lá para aquele garoto de Simão Dias. Sim. Tem lá da infância, que pode ter vindo a ter trazido até a vida adulta, que acho que vai ter um pouco de subconsciente em cima disso. Se você tem um prato, uma comida que é o seu número um por algum motivo emocional, afetivo, sabor. Minha esposa vai dar risada quando assistir essa entrevista. O meu prato preferido? Cuscuz. Nordestino com cuscuz. Para por tudo. Olha, um cuscuzinho com costela, então com charque, Cuscuz é cuscuz. Assim, cuscuz, inhame, macaxeira. São alimentos fortes e saudáveis. E da nossa origem, né? Da nossa origem. E tem alguma coisa que você não come por nada nesse mundo? Que eu não como por nada? Tem muita coisa esquisita realmente que eu não como. Mas, de qualquer forma, eu procuro sempre evitar massas e açúcar. Mas eu uso mel. Mas eu como mais assim, raízes, bastante ovos, proteínas. Que eu gosto de me exercitar, faço musculação também. E porque ao longo também na minha adolescência, na década de 80 mesmo, eu era personal trainer, já fiz musculação, era forte, já fui chamado para campeonatos. Então, essa questão de alimentação para ganhar massa muscular ou perder também. Então, o que eu não como é o que vai prejudicar de alguma forma que muitos aqui é por questão de não me bato com determinada comida, mas é normal. Não, mas eu tenho um paladar bem versátil, não tem essa não. Nilton, a gente, depois de toda essa conversa esclarecedora, e para você que se identificou de alguma forma, entenda que, e eu já disse outras vezes aqui, não é vergonhoso nenhum pedir ajuda, de forma alguma, e principalmente procurar as pessoas que são preparadas para isso, os especialistas dentro da área. Não é diminuir, fraqueza não é sinal de você ser... É um momento só. Assuma a fraqueza naquele momento, porque aí você retorna a sua força. Nunca tenha vergonha de pedir ajuda. Pode ser a pessoa ao seu lado, pode ser um profissional, mas algo está errado, peça ajuda. E em cima disso, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem ouviu um pouco disso, que é um ambiente muito grande de procurar no consultório, mas aquela que busca ter uma vida mais equilibrada, mais saudável e que entenda essa energia que ela é. Sim. Essa força toda. Sim. Então, para o pessoal que está em casa, é assim. Para que você melhore de vida, o primeiro passo que você pode dar é buscar o autoconhecimento. Procure saber quem é você de verdade, como você funciona. E, como o Marcos disse, não tenha medo de pedir ajuda, porque você não está sozinho. E no dia que você souber quem é você de verdade, quando você parar de se misturar com a sua cabeça e voltar para a sua presença, você vai descobrir um poder que você nunca conheceu. Acredite no que eu estou falando. Você vai descobrir um poder que você nunca conheceu. Então, pode buscar ajuda sim, procura um profissional qualificado e da sua confiança ou da sua indicação, que uma vez que você passa a viver na sua presença, você vai descobrir um novo mundo. Pense nisso. Recado dado pelo nosso convidado Nilton Santos. Aprendemos um pouco mais justamente sobre isso. Nós somos uma fonte de energia plena, capaz e de infinitas possibilidades, entendam isso. E aprendi muito hoje com essa entrevista, porque abre um caminho pra gente. Às vezes eu me identifiquei muitas falas suas aqui, eu falo, olha, tá vendo? Olha como foi, tá vendo? E muita gente deve ter pensado isso. Mas eu te agradecer muito ter conseguido esse horário pra gente fazer essa entrevista, e foi muito esclarecedora. Sempre digo para vocês que acompanharam, se identificaram muito com a entrevista, indique para alguém, compartilhe, marque, pegue o link, joga no WhatsApp, no grupo que você participa. Olha, gente, ou até mesmo, você sabe que tem uma pessoa
Você sabe, percebeu, olha, tudo que foi falado aqui, eu sei de uma pessoa que precisa pelo menos, aceite essa entrevista, porque quem sabe ela se identifica e já procure a ajuda. Aí você vai ver o bem que você está fazendo, trocando energia positiva com as pessoas, energia boa, que aí vai trazer. Agradecer os nossos patrocinadores, Casa da Música, Belgrano Salgados e a Zen Lotus, chás prêmio que acompanham nosso podcast. Compartilhe, dê seu like, se inscreva, ative os sininhos para receber notificação das novas entrevistas e como eu sempre encerro, a gente se encontra próxima quarta-feira às 20 horas para mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.